Muito boa noite para você que tá ligadinho aqui na TV Box Canal 10. Chegando a partir de agora, TV da Chape, a TV oficial da Chapecoense. Boa noite, Júnior. Boa noite a você aí de casa. Boa noite, Aline. Muito boa noite, né, aos nossos amigos que estão nos assistindo aí. Nossos amigos da TV da Chape, né? É isso aí, amigos do Verdão do Oeste. Bom, hoje muita coisa bacana vai rolar no programa. Hoje nós vamos ter aí, vamos falar um pouquinho sobre Chapecoense e Atlético Mineiro, né? Eles que jogaram na quarta-feira passada. Vamos ter também uma entrevista com o jogador Abuda. Na sequência, vamos falar também sobre o jogo da Chapecoense e Figueirense, que ocorreu no domingo agora, né? Ontem, Dia dos Pais, também teve jogo aí da Chapecoense com... Presente de grego do Figueirense, exatamente, né? Para os pais do Oeste aqui. Exatamente. E no finalzinho do programa, a gente vai estar passando para vocês uma entrevista com o jogador Rodrigo Grau. Infelizmente, o Rodrigo Grau se despedindo da Chapecoense. Aí o pessoal vai poder acompanhar também como foi essa coletiva. Uma coletiva que emocionou, ele se emocionou, chorou, estava muito emocionado, até pela história que ele tem com o Chapecó e principalmente com a Chapecoense, aí, ele que retornou, né, à sua cidade natal, marcou o gol 500 com a camisa da Chapecoense, que era uma marca da carreira dele, e agora está se despedindo aí. É verdade, mas daqui a pouquinho a gente vai contar tudo para vocês e vocês também vão ver a entrevista coletiva com o jogador Rodrigo Grau. Júnior, quarta-feira, nosso Verdão do Oeste jogou contra o Atlético Mineiro. Pois é. Placar 1-1. 1-1, fizemos um bom primeiro tempo muito bom, que a gente conseguiu dominar até a forte equipe do Atlético Mineiro, que é campeão da Libertadores, agora campeão da Recopa, agora é atual campeão da Libertadores. Claro que esse ano já teve o primeiro jogo da final da Libertadores de 2014, mas conquistou a Recopa há poucos dias, né? Um time, apesar de o Ronaldinho Gaúcho ter saído, o Jô não estava aqui, mas um time muito forte mesmo. E a gente fez um primeiro tempo assim que lembrou muito o jogo contra o São Paulo, né? Até atacamos mais que contra o São Paulo, mas defensivamente sempre aquela concisão mesmo defensiva, né? No segundo, até pela gente ter já aberto o placar, né? No segundo tempo a Chapecoense diminuiu um pouco o ritmo, passou a marcar mais e atacar menos. Mas mesmo assim, daí lá no finalzinho do jogo, né, já estava contando com os 3 pontos ali para comemorar. Segunda-feira passada a gente estava muito feliz aqui que a gente conseguiu uma vitória histórica contra o Flamengo, né? Exato. Estaríamos hoje muito felizes também se não tivesse dado aquele golzinho, os 47 minutos do segundo tempo do Leonardo Silva, muito parecido com o gol que a gente tomou agora contra o Figueirense também no final do jogo, também numa bola aérea que sempre foi um ponto forte da Chapecoense. Esse ano começa a dar problemas já a bola aérea na equipe da Chapecoense. É isso aí. Então o Galo, né, o Atlético Mineiro, veio para a Arena Condá. Nós temos as imagens aí, Cris, do jogo do Galo contra a Chapecoense. Ele que tivemos aí um jogo também. Olha lá. Já está na tela aí as imagens. Obrigado, Cris. Ali a Chapecoense começou atacando, né? Pressionou muito mais dos 3 jogos que a Chapecoense fez. Agora em casa, em sequência, talvez esse que o Galo tenha sido até o melhor, apesar de não ter vindo a vitória. Enquanto o Flamengo a gente venceu, né? Um jogador como o Diego Tardelli, jogador de seleção brasileira até, um time muito difícil mesmo. Eu acredito que até agora, dos jogos, desde que eu venho acompanhando a Chapecoense, 3 anos que eu acompanho a Chapecoense diariamente, esse time do Atlético foi o melhor que veio em Chapecó até agora. Assim, um time bom, um time forte, muito forte mesmo, e a Chapecoense conseguiu fazer um bom jogo. Pena que no finalzinho da partida aí sofremos o gol. O goleiro Danilo, mais uma vez, já tá ficando até chato toda vez a gente vir falar que o Danilo vem sendo o destaque da Chapecoense, mas é bom, é gostoso, claro, né, saber disso, que a gente tem uma segurança muito grande. Ainda bem que a nossa Chape tem um goleirão, né? Um goleiro desse. Ele pegou demais, atacou muito contra o Atlético Mineiro, também contra o Flamengo, contra o Figueirense também ontem. Foi o destaque da Chapecoense, assim, vem sendo destaque no ano da Chapecoense. Hoje o goleiro Danilo vem se tornando um jogador mais importante, talvez, da equipe. Esse é o gol da Chapecoense, né? Cruzamento da direita ali, o Fabiano aparece no primeiro pau ali, no primeiro poste, e desvia de cabeça. O Jailton
ali completa pro gol e abre o placar. Isso no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a Chapecoense deu aquela diminuída. Já é normal da Chapecoense já diminuir um pouco o ritmo quando está vencendo, né? Essa foi até, eu comentei no intervalo do jogo do Figueirense, que vivíamos uma situação meio atípica. Que nos últimos jogos da Chapecoense na Arena Condá sempre abrimos o placar no primeiro tempo. Voltávamos para o segundo já com uma... até pensei que tinha sido o Fabiano que desviou essa bola, mas parece que foi o zagueiro. Mas como eu vinha comentando, sempre vínhamos para o segundo tempo, voltávamos para a segunda etapa com uma vantagem no placar. Esse jogo do Figueirense teve essa situação diferente. A Chapecoense está fazendo bonito, o nosso Verdão do Oeste está dando, de certa maneira, dando um show aí, né? Porque a gente está fora da zona de rebaixamento, mas estamos lutando aí, a gente sabe que não é fácil, o Brasileirão não é fácil, mas a nossa torcida, a nossa Chapecoense vem se destacando cada dia mais e mais, e com certeza vamos nos manter aí na Série A do Brasileirão. O nosso principal objetivo, que é a manutenção na Série A, até o momento, se o campeonato terminasse hoje, estaria alcançado, né? Estamos em 13º hoje a Chapecoense, então teríamos alcançado o principal objetivo da equipe. Olha, mais uma vez, o Danilo, que até falhou no lance aí, num chute do Guilherme ali, uma falhazinha, a bola bateu na trave, mas como a gente vinha comentando, esse é o gol do Atlético aí, uma confusão na área ali, o Leonardo Silva sobe, tromba depois com o zagueiro também, acaba se machucando, mas eu acho que a Chapecoense não atingiu a meta dela nesses 3 jogos em casa. Pensava muito em 7 pontos, que seria essa vitória contra o Flamengo, teria que vencer o Figueirense, e pensava num empate contra o Atlético Mineiro. Até a segunda partida a gente conseguiu alcançar a meta que tinha se criado ali nos bastidores da Chapecoense. Infelizmente no terceiro jogo aí não deu para nós, né? No finalzinho de novo, outra coisa que no ano passado, na campanha da Série B, a Chapecoense conquistou muitos pontos, e futebol é isso, né? O ano passado a Chapecoense conquistou muitos pontos no final do jogo, ou empatava fora, ou fazia um golzinho no final do jogo e vencia. Esse ano a Chapecoense vem sofrendo pelo mal, né, que fez sofrer os outros times no ano passado. Mas agora é pensar no próximo jogo, pensar no Vitória, né? É isso aí. Pensar no Vitória, levantar a cabeça. Uma derrota, fazia uns 6 anos que a Chapecoense não perdia na Arena Condá para o Figueirense. Acabou perdendo. Mas é isso aí, então o jogo Chapecoense e Atlético Mineiro ficou o placar 1-1. Agora nós vamos com a entrevista do jogador Abuda. A equipe está de parabéns, né? A gente não queria, mas isso acontece, entendeu? Tem que valorizar esse empate, porque não foi qualquer um time, né? O Atlético foi campeão há pouco tempo da Recopa, entendeu? E agora é pensar no Figueirense e matar aqui em casa, que a gente não pode perder mais ponto em casa. Não há como negar que a equipe vem numa crescente, né? A Chapecoense vem mostrando um poder de determinação em campo que chama a atenção, tanto que resgatou a confiança do torcedor nos jogos em casa. Sim, com certeza, né? Você viu até na hora que saiu o gol do empate ontem, a torcida apoiou, aplaudiu a gente na hora que acabou o jogo. Eu acho que a equipe vem provando isso para os torcedores, vem criando uma identidade, e os outros times estão respeitando mais a gente. Não estão pensando que vai chegar aqui e vai meter goleada, entendeu? Eu acho que a gente está cada partida crescendo e chegar lá em cima agora, que é o nosso objetivo. Não falo nem que aprendeu, né? Porque é até difícil de falar, porque o grupo foi montado agora, né? Juntou com os jogadores que tinha do ano passado e chegou vários agora esse ano, né? No semestre aí, depois do hexagonal. E até entrosar demora, né? Não é da noite pro dia que a gente já vai. E a gente disputar uma Série A já era para ter montado o time há muito tempo. Eu acho que a gente pecou, mais nisso, entendeu? Mas o time vem provando nessa partida, que vem crescendo. Acho que era isso. Era tempo para trabalhar e entrosar o time mais rápido. E o time vem crescendo e aos poucos a gente está criando uma identidade. Vocês pegam um Figueirense, embora seja um clássico, o Figueirense está na zona de rebaixamento, está desesperado. Acredito que vai ser um jogo mais truncado, um jogo mais a fogo, um jogo mais aberto, porque o Figueirense precisa da vitória dos 3 pontos. Não, acho que eles vão vir empolgados, né? Que vieram de vitória também, né?
A gente sabe disso, que eles vão vir para tentar pontuar e sair dali o mais rápido possível. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho como a gente vem fazendo. Em casa, marcação forte e sair no contra-ataque rápido e depois fechar a casa. E vocês têm essa sequência boa aí de jogos em casa, né? De vitória, de empate, né? E domingo é um dia bem importante que não poderia quase perder ponto, né? Porque é um adversário direto nessa briga. Não sei se vocês têm essa variação, não tem que tomar iniciativa do jogo, tem responsabilidade maior, talvez. Ah, sim. A gente sabe que é o adversário que está brigando com a gente ali também, né? Mas é clássico. E aí, para domingo a equipe vai estar bem postado, respeitando a equipe dele, mas a gente tem que fazer o nosso papel aqui dentro. E a gente tem que sentir o nosso caldeirão aqui, com a pressão da nossa torcida. E a gente vai em busca dos 3 pontos em casa. A gente não pode perder. Quem teve que tirar ponto da gente, já tirou. Aqui em casa ninguém vai tirar mais ponto da gente não. Tá aí, a fala do jogador Abuda, né? Projetando ali, depois do jogo do Atlético Mineiro, falando desse empate, que teve um sabor amargo, porque a Chapecoense vinha ganhando até o fim da partida, mas por conta do adversário, o empate também tem que ser muito comemorado. Esse empate contra o Atlético Mineiro, com certeza, tem que ser muito comemorado. Agora vamos falar rapidinho, se o Cris puder, se ele tiver as imagens, né, ali, vamos falar um pouco do jogo do Figueirense, porque o tempo aqui está corrido, a gente tem ainda o trabalho nosso com o Rodrigo Grau aí, a Figueirense despedida. que veio também para a Arena Condá, né, nesse último domingo. Ontem, o Abuda já falava na própria coletiva depois do jogo do Atlético Mineiro que a Chapecoense não poderia mais perder ponto em casa, né? Infelizmente, um golzinho no final do jogo ali decretou essa vitória do Figueirense. A Chapecoense acabou perdendo 3 pontos preciosos, até porque é aquele chamado jogo de 6 pontos, né? Figueirense que com certeza vai ser um adversário até o fim do campeonato da Chapecoense na briga para fugir do rebaixamento, né? Essa foi uma bola que o Bruno Rangel, mas já estava assinalado o impedimento, cabeceou uma belíssima defesa do goleiro Thiago Volpe, também, que é capitão do Figueirense. Também teve destaque no jogo com boas defesas. Esse foi um chute do Dedé de fora da área. Olha, tu sabe que eu tava na arena assistindo o jogo e, mais uma vez, deixar os parabéns aqui pra torcida da Chapecoense. A torcida tava animada, tava cantando, tava fazendo lá um som. Foi, olha, de arrepiar mesmo. Parabéns pra torcida da Chapecoense. Tá fazendo bonito e... Um fato muito bonito que eu vi na arena nesse jogo contra o Figueirense foi quando ainda no primeiro tempo alguns torcedores, a gente sabe que sempre existe pessoas que não estão contentes, enfim, mas estavam vaiando o lateral esquerdo Newton. E na mesma hora outros torcedores começaram a aplaudir para dar moral pro jogador. Porque é isso aí, eu acho que todo mundo tá aí para ser criticado também. Mas após o jogo, durante o jogo, acaba atrapalhando um pouco no rendimento do jogador também essas críticas. Não, mas isso faz parte do futebol e o importante é que a torcida da Chapecoense tá indo pro estádio, tá comparecendo, tá gritando, tá empurrando o time pra frente e isso é muito importante também pro time e... Para a sequência do Brasileirão, agora, nesse jogo aqui, o Rafael Lima, nosso capitão Rafael Lima, acabou recebendo o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Vitória no próximo domingo, às 4 horas da tarde, fora de casa, né? E a Chapecoense pode também perder o zagueiro também, que faz dupla hoje com o Rafael Lima, o Jailton. Ele acabou se chocando com o jogador aí e até no jogo levantou, como é que a gente diz, um galo, na verdade. Levantou um galo na testa do jogador Jailton e até foi feita uma infiltração ali no intervalo, alguma coisa, e ele pode ficar de fora do jogo pro próximo jogo. Próximo jogo também. Tomara que não, né? Tomara que não. Então vamos chamar a entrevista agora com o Rodrigo Grau? Vamos e já vamos se despedindo, né? Porque a entrevista é longa, tem a entrevista emocionante do Rodrigo Grau. Ele queria uma carta, leu uma carta de agradecimento à Chapecoense, também recebeu uma placa também da Chapecoense agradecendo os serviços prestados para ele, a Chapecoense, né? É isso aí. TV Chape, a TV oficial da Chapecoense. Nós ficamos por aqui, né, Júnior? Mas você fica aí ligadinho que vai assistir essa super entrevista com o jogador Rodrigo Grau. Até a próxima. Tchau, tchau.
Boa tarde a todos. Na verdade, o que nos traz aqui não é um bom motivo e não é uma coisa que nos deixa feliz, porque nós vamos anunciar para vocês o término de uma parceria, de um casamento que deu muito certo. Nós, em 2012, em agosto, né, Rodrigo, trouxemos o Rodrigo para Chapecoense e tínhamos dúvida na época, em função da idade, se ele teria condições de nos ajudar ou não. E essa dúvida foi se dissipando com o passar do tempo. E não só como dirigente da Chapecoense, mas como uma pessoa que vive do futebol, viveu do futebol a vida toda. Eu queria dizer que o Rodrigo foi, sem dúvida, um dos maiores profissionais com que eu tive contato dentro do futebol. E olha que eu trabalhei com grandes profissionais, com grandes atletas que foram um exemplo para o meu aprendizado de carreira. E como dirigente, com certeza, foi um dos maiores atletas com que eu convivi. Aprendemos a admirar, e eu queria dizer para os senhores que usamos nesse período, sim, o Rodrigo como exemplo para os demais atletas. Cobrávamos dos mais novos uma conduta similar à do Rodrigo. Falávamos e usávamos o Rodrigo como exemplo para que os outros treinassem mais ou tentassem treinar pelo menos no nível dele. Sempre através de superação, porque eu também joguei veterano, é muito difícil jogar com uma idade avançada, mas o Rodrigo é um exemplo de superação e que serve de exemplo para todo mundo. É possível, sim, em você querendo. Então o Rodrigo teve uma trajetória aqui vitoriosa, é um dos responsáveis, sim, por nós estarmos hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, porque além de atleta e de jogador, e nos ajudou muito dentro de campo, a questão de vestiário, ele foi fundamental, facilitou a vida do departamento de futebol, né, Maurinho e Cadu. A nossa vida como dirigente de futebol foi facilitada pela conduta dele dentro do vestiário, pela liderança que ele impunha em relação aos jogadores, e essa é uma liderança nata e liderança que se acentuava através do exemplo que ele dava como atleta profissional. Esse início de 2014 nos impressionou mais ainda, e muitos dos senhores acompanham os treinamentos e a pré-temporada. Eu não tinha visto um jogador com a idade dele fazer o que ele fez na pré-temporada de 2014, e me chamou muita atenção um dia de chuva que eu fui lá no nosso parque aqui, vendo uma corrida, e o Johan, que tem 20 anos, fazendo uma força enorme para tentar acompanhar o Rodrigo nos treinamentos da pré-temporada. Infelizmente para ele, e daí eu acho que não é questão da idade, ele teve muitas lesões esse ano e não conseguiu repetir, pelo menos dentro de campo, que fora dele sempre foi o nosso líder, o atleta que nos ajuda dentro do vestiário. Ele não conseguiu repetir, não conseguiu mais jogar, as lesões se sucederam. E de um tempo para cá a gente vem conversando e amadurecendo a ideia de como que nós podemos fazer, e partiu do Rodrigo a ideia, como ele ama o clube, de fazer um rompimento, se não pelo menos um rompimento parcial da nossa parceria. Eu queria dizer para o Rodrigo que as portas da Chapecoense, Rodrigo, de verdade, elas estão abertas. É como você confiar em alguém e falar assim, aqui o dia que você quiser vir, no vestiário, no treino, se quiser correr, se quiser treinar, jogar 2 toques, o Rodrigo será, sim, caso ele permaneça em Chapecó, e se estiver fora também, é claro, nos dias que vier, portas e tramelas totalmente abertas. Venha no vestiário, continue nos ajudando. Quando você recebe uma pessoa na sua casa e você só recebe pessoas que você gosta, você se sente bem, e nós nos sentiremos muito bem caso o Rodrigo, e vai acontecer, de ele permanecer entre nós nessa nossa caminhada difícil que nós temos em 2014. Muito obrigado, Rodrigo. Você realmente, que eu falei, eu tenho 51 anos e fiquei 40 no futebol, e foi muito raro ver atletas do nível do Rodrigo. Muito obrigado por tudo que você fez pela Chapecoense. Boa tarde a todos. Eu me convidei para estar aqui
Falei pro Rodrigo de manhã antes do treino, tá louco que eu não vou estar lá, rapaz. O Rodrigo, quando chegou aqui, como bem disse o Maringá, em 2012, até nós, os desconhecidos, a gente ficou impressionado com a humildade dele. É um cara diferenciado, um cara vencedor na carreira, um cara que, na minha opinião, só fez bem a Chapecoense. Eu acho que engrandeceu mais ainda o nome da Chapecoense. Como bem disse o Maringá, casou muito bem. E infelizmente, quando a gente recebeu essa notícia que provavelmente ele nos deixaria, o vestiário sentiu. Ele é um cara muito querido, é um cara muito profissional, é diferenciado, na minha opinião, porque em muitas situações ele estava sentindo algum tipo de lesão, mas não ficou fora de jeito nenhum, queria estar sempre dentro. Um cara fominha, a gente costumava dizer que ele é um cara muito fominha. Então, sem dúvida nenhuma, meu maninho, como eu costumo chamar ele, vai ser uma perda irreparável do nosso dia a dia. É complicado falar, até porque se criou, né, irmão, uma parceria, uma irmandade muito grande dentro do vestiário. Muitas pessoas não entendem o que é isso, até porque o futebol não está acostumado com pessoas honestas lidando dentro do meio, e isso acontece aqui dentro da Chapecoense. Por isso que nós, nesses últimos anos aí, o clube está só crescendo. Fora de campo, com a diretoria, e dentro de campo, com atletas que são comprometidos, atletas muitas vezes que, como o Rodrigo, um cara muito consagrado, respeitado nacionalmente. Todos os atletas que a gente joga sempre costumam falar ao término dos jogos: manda um abraço pro Grau, manda um abraço, porque todos o conhecem. Uma carreira vitoriosa. Então é complicado nesse momento, talvez, saber que amanhã de manhã, quando nós chegarmos no treino, ele não vai estar, mas ele sabe que tudo que nós vivemos nesses últimos anos aí, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, foi tudo válido, a gente sempre estava junto. Então eu, em nome do grupo, de todo o grupo, eu acho que de todo o clube, e sem dúvida nenhuma eu posso falar em nome da torcida, somos muito gratos por você ter feito parte da história da Chapecoense, e sem dúvida nenhuma jamais vai ser esquecido, meu irmão. Boa tarde. Obrigado. As palavras de todo mundo aí. É difícil falar pra mim o que senti nesses últimos dias. Todos sabem do amor que tenho por este clube desde a minha infância. Agradeço aqui o presidente Sandro Palaoro, o vice Maringá, os diretores Maurinho e Cadu, assim como o seu maninho, presidente de honra, que me permitiram realizar um grande sonho. A toda a comunidade chapecoense que me abraçou nesse período, os torcedores que me apoiaram, enfim, as pessoas que eu convivi diariamente, funcionários de clube, a imprensa que apoia e torce pelo crescimento do clube, porque é importante para toda a região oeste. E quero, é claro, citar o grupo de guerreiros. Desde que cheguei em agosto de 2012 e depois, com a vinda do professor Gilmar da Pouso, pude passar alguns dos meus melhores dias de 20 anos de trajetória. A energia que formamos no vestiário, nosso capitão Rafael Lima, o Vandeco, Paulinho Dias, Nena, Fabiano, Caveirão, o velho Niva, Salete, Fabinhos Gaúcho, Alemão e Alves, Alemão. Se citar um a um, esquecerei alguém e pode interpretar errado. Mas todo o pessoal da rouparia, as tias da lavanderia, departamento médico, fisioterapia, meu muito obrigado mesmo. Fiz 24 gols em 51 jogos, entre oficiais e amistosos.
Conquistei meu gol número 500 aqui na goleira da Ala Norte, a mesma que marquei depois da reforma do gramado, contra o Atlético Ibirama. Alegria imensa. Os 2 acessos, história que ninguém apaga. Muita emoção. Ficarei na torcida pela manutenção da primeira divisão, pois tenho convicção e sei que meus guerreiros e meus amigos lutarão até o final para ficar e permanecer. É importante dizer que não estou encerrando minha carreira, mas de coração, meu muito obrigado, Chapecoense. Associação Chapecoense de Futebol homenageia o atleta Rodrigo Ural pelos relevantes serviços prestados ao clube nas temporadas 2012 a 2014. Obrigado por fazer parte de nossa história e de nossas conquistas. Associação Chapecoense de Futebol, uma razão, nossa paixão. Não ser repetitivo em tudo que foi falado do Rodrigo, mas eu só gostaria de falar um pouquinho, porque em agosto de 2012, quando nós fizemos a primeira conversa ali na Casa Imóveis, que acho que é teu primo, né? Estava eu, o Rodrigo, o primo dele e o Ney, que eles falaram que o Rodrigo tinha interesse em jogar na Chapecoense. E eu até quando cheguei lá, a primeira coisa, eu não conhecia ele pessoalmente, mas acompanhei muito a carreira dele, desde que ele se destacou no Grêmio, na seleção, e depois quando ele foi para o Flamengo, todos sabem que eu tenho admiração pelo clube, eu acompanhei ele, torci muito na época que ele jogou no Flamengo, e eu estava sentado ali na frente de uma pessoa que eu tinha uma admiração, que eu torcia, que era um ídolo para mim dentro de campo. E eu, naquele momento, como presidente da Associação Chapecoense de Futebol, ele estando ali para ele poder vir jogar na Associação Chapecoense de Futebol. Eu lembro que a primeira palavra que eu falei para ele, eu falei, Rodrigo, infelizmente a Chapecoense, a gente está disputando uma Série C, tem um grande sonho de ir para a Série B, mas o nosso dinheiro aqui é contadinho. E nós não temos condições de pagar para você. Primeiro, não temos condições de pagar o que você merece para você poder jogar na Chapecoense. E segundo, eu oferecer um pequeno salário, uma ajuda para você, eu falei, eu me sentiria até envergonhado, né? Pelo que você representou, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. E ele olhou para mim e falou, presidente, estou te conhecendo hoje, mas eu não quero ganhar nada para jogar na Chapecoense. Eu sou de Chapecó, eu nasci aqui, eu já tive uma carreira brilhante e o meu maior sonho é vestir essa camisa do meu clube, que é da minha cidade, que eu amo tanto. Daí eu falei, mas daí eu não vou querer não pagar nada para você, porque daí vai ficar estranho, né? Então foi assim que começou, e eu acho que desde aquele dia ali eu tenho uma admiração por ele que não conhecia, eu acho que posso dizer que se tornamos ali naquele momento grandes amigos, conseguimos as maiores conquistas do clube, a Série B, a Série A, e como todos falaram, ele foi uma peça importante em tudo isso que aconteceu. A gente sabe de toda a dedicação dele, como foi colocado aí no dia a dia, é só quem convive aqui dentro, dia a dia, por isso que muitas vezes eu falo, é só quem está aqui dentro no dia a dia, para a gente saber de todas as dificuldades, as alegrias que tem. Às vezes a gente via nele aquela vontade, mas a gente sabia que não conseguia, né? E esse ano foi típico, as contusões e tudo que foi falado aí. Então a gente sente, né, do fundo do coração isso, mas vamos deixar as coisas boas, as conquistas do Rodrigo, o acesso à Série B, à Série A, a liderança que ele tinha, não só dentro de campo, mas fora de campo, no dia a dia, mesmo quando ele estava machucado, mas ele estava dentro do vestiário, ele estava no hotel, ele estava falando com o Rafa, que era o capitão, com todos os atletas. A humildade dele, de quando ele chegou aqui, é muito bom salientar isso. Ele jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou no Japão, foi ídolo no mundo inteiro,
Mas quando ele chegou aqui, ele era um atleta chapecoense, ele era simplesmente o Rodrigo Grau, aquela pessoa que nasceu e se criou aqui, que tinha o sonho de jogar, ele não era nada mais do que ninguém. Então acho que isso que é fundamental, é a pessoa ter a humildade, não é porque ele viajou o mundo e chegou aqui na Chapecoense que ele ia ser mais que ninguém. Por isso que eu sempre digo, não é porque eu sou presidente, ou porque o Maringá é diretor, porque o Rafa é o capitão. Acho que essa simplicidade, toda essa união que nós temos aqui, essa dedicação de todos aí, é o sucesso da Chapecoense. Então, do fundo do coração, Rodrigo, muito obrigado por você fazer parte dessa história da Chapecoense. Muito obrigado por todas as conquistas que você teve pelo clube. E o principal, muito obrigado por, no meio do futebol, eu consegui criar mais um grande amigo e junto nós temos muitas alegrias para esse torcedor da Chapecoense.